Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus é também como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje com muita alegria, nós celebramos a festa de Santa Rosa de Lima. E aqui vai um detalhe que é muito importante para nós guardarmos também para o dia de hoje. Santa Rosa de Lima foi a primeira santa e primeira padroeira da América e das Filipinas. Isso é importante, a primeira santa da América Latina. E vendo a história de Santa Rosa de Lima, isso nos estimula também a sermos santos, porque sem a santidade nós jamais iremos agradar a Deus. Só agradamos a Deus sendo santo, procurando seguir os mandamentos do Senhor, sendo fiel aos sacramentos e amando a Deus de todo o nosso coração. Sejamos santos, como o Pai do céu é santo, assim falou nosso Senhor Jesus Cristo. E uma das formas de nós vivermos a santidade é justamente vendo esse evangelho de hoje. Estamos no Evangelho de São Mateus, capítulo 13, do versículo 44 a 46, que fala da pérola preciosa e do tesouro. Se encontra uma pérola, ou melhor, se encontra um tesouro, deixa tudo para comprar esse tesouro. Então vai lá, encontrou aquele tesouro num terreno, quando nós acabamos de ouvir, estava num lugar bem escondido, aí ele escondeu mais ainda, ele foi, vendeu todas as coisas e foi comprar aquele terreno para ficar com o tesouro. A mesma coisa da pérola preciosa. Jesus diz que o reino dos céus é como um homem que ele compra também, que ele adquire uma pérola preciosa de grande valor. Ele vai e vende também todas as coisas para ficar com aquela pérola. E quem é esse tesouro? Quem é essa pérola? Que o homem é capaz de deixar tudo para ficar com ela? Nosso Senhor Jesus Cristo. Sem Jesus, o que seria a nossa vida? O homem vive em busca da felicidade. E a felicidade ele só vai ter quando ele se encontrar com nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que a igreja coloca justamente Santa Rosa de Lima como exemplo de uma pessoa, de uma jovem que, encontrando essa pérola preciosa, já quando era criança, ela encontra nosso Senhor e ela começa a compreender que a vida dela precisa ser voltada inteiramente para nosso Senhor Jesus Cristo. Santa Rosa de Lima, ela vem de uma família de 13 irmãos. Ela é a 10ª desses 13 irmãos. E
desde criança, ela já sentiu a vontade de se consagrar inteiramente a nosso Senhor Jesus Cristo, desde criança. E ela fez isso. Ainda mais nesse mundo de hoje, meus irmãos, onde nós encontramos já as criancinhas, né, que já estão sendo maculadas, no sentido assim da pureza. Já desde criança, as crianças são maculadas, estimuladas nas escolas, estimuladas nos filmes, a viver a impureza de coração, enquanto a criança é chamada a viver a pureza. E ela, desde criança, já havia se consagrada inteiramente a Jesus, querendo ser somente dele e esposa dele. Eu dei essa parada para você pensar. Um dia, Santa Rosa de Lima, que na verdade o nome dela era Isabel, era a ama dela, uma índia, né, que vendo a beleza de Isabel, deu o nome para ela de Rosa, ao ponto de que as pessoas já não lembravam mais do nome dela de Isabel e começou-se a chamar ela sempre de Rosa, Rosa de Lima, porque ela nasceu no Peru. Aqui fala na biografia dela, na história dela, que certo dia, enquanto rezava diante de uma imagem da Virgem Maria, ela amava Nossa Senhora. Ela tinha um amor muito grande a Nossa Senhora. Se você quer ser santo, uma das primeiras coisas que deve existir na sua vida e na minha vida também é de amar Nossa Senhora. Ser de Nossa Senhora, se consagrar a Nossa Senhora. Os pais deveriam todos consagrar os seus filhos a Nossa Senhora. Então, diante da imagem de Nossa Senhora, que segurava Jesus nos braços, ela ouviu a voz daquele menino que lhe dizia: Rosa, dedique a mim todo o seu amor. Lembremos que lá no livro do Deuteronômio, lá, a esse convite: ouve Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu ser, com toda a tua alma, com toda a tua vida. E olha o que é que Jesus, menino, fala para ela: Rosa, dedique a mim todo o seu amor. E ela não hesitou. Desde então, Jesus foi o seu amor exclusivo até a morte. Os jovens deveriam dedicar o seu amor todo a Jesus. Claro, todos nós, mas especialmente os jovens. Não tenha medo, jovem, de dedicar a sua vida, todo o seu ser, a nosso Senhor. Amar Jesus de todo o coração. Então ela viveu exclusivamente a amar Jesus. O amor cultivado com a virgindade, a oração e a penitência. 3 coisas necessárias nos tempos de hoje para que nós possamos viver intensamente o nosso amor a Jesus Cristo e viver também a santidade. A virgindade. A virgindade aqui está relacionada à questão da pureza. Esse mundo onde você, ao entrar num computador, ao ligar um computador, entrar no celular, aí entra ali no YouTube,
sabe lá o quê? Já vem já cenas de impureza. A impureza está ali. Parece que tudo hoje só se fala disso. Tudo tem que estar relacionado à impureza, sexualidade depravada, as pessoas mudando de sexo, tendo experiência relacionada à impureza de todo tipo. E Rosa de Lima se dedica inteiramente a viver a pureza, se consagrando de forma virginal a Nosso Senhor. Ela fazia parte da terceira ordem dominicana, era uma leiga, mas que se dedicou inteiramente ao Senhor dessa forma, se consagrando numa vida de virgindade. Veja só o que é que ela pediu. Diante de tanto amor que Jesus tinha dado para ela. A segunda coisa, vida de oração. Precisamos rezar. Não podemos perder tempo. É preciso rezar. É preciso dedicar tempo à vida de oração. 1 hora por dia rezando é o bastante. É bom. Mas se você puder rezar mais, você pode até rezar. Claro, nós temos também as atividades, as coisas. O jovem precisa estudar, precisa trabalhar. E aqui eu falo jovem, falo do adulto também. Mas é preciso ter tempo para rezar. E a penitência. A penitência. Quando Nossa Senhora apareceu em Lourdes, ela falou penitência, penitência, penitência. É preciso fazer muita penitência. E foi desta forma que ela viveu a vida dela e se santificou. Ela repetia sempre a Jesus, dizendo: meu Deus, podeis aumentar meus sofrimentos, contanto que aumenteis o meu amor por vós. Assim, o significado redentor da paixão de Cristo tornou-se claro para ela. O sofrimento vivido com fé redime e salva. O sofrimento do homem pode ser associado ao sofrimento salvador de Cristo. Completa em meu corpo, dizia São Paulo, aquilo que falta aos sofrimentos, a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é que faltasse alguma coisa nesse sentido, mas é que diante do sofrimento nós precisamos nos unir à paixão de Cristo. Nós não podemos, diante do sofrimento, ficar questionando, brigando com Deus, e não. Nós precisamos também nos unir aos sofrimentos de nosso Senhor, porque os sofrimentos, eles fazem com que nós purifiquemos a nossa alma e nos dediquemos a entender que nós dependemos inteiramente de Deus, nosso Senhor. É uma purificação dos nossos pecados. Rosa de Lima, ela construiu ali no fundo do quintal, ali na casa dela, ou melhor, na casa dela, nos fundos, um pequeno quarto, aonde ela ali vivia horas e horas de dedicação à oração. Ela só saía para cumprir algumas coisas relacionadas também à vida religiosa, como, por exemplo, ir à missa e praticar a caridade para com os pobres, principalmente os índios e os negros, que sofriam muito. Então ela se dedicava inteiramente a isso, praticando a caridade, visitando os pobres, ajudando as pessoas. Ela aproveitava nesses momentos em que ela praticava a caridade, ela aproveitava para falar de nosso Senhor Jesus Cristo. Não era caridade pela caridade. Não era somente chegar lá e ajudar, dar uma esmola. Ela fazia tudo isso, procurando ver naquele pobre
a pessoa de Jesus Cristo e, ao mesmo tempo, ela via que eles precisavam salvar a alma deles. Porque quantos pobres longe de Deus. Então ela falava de Jesus, falava do amor que nós devemos ter a Jesus, a vida que nós devemos dedicar a nosso Senhor Jesus Cristo. E isso ninguém precisa fazer grandes tratados e estudos de teologia. É o amor a Deus. O amor a Deus é tão grande que isso transborda dentro do nosso coração e nós levamos, e é preciso levar Jesus. E você precisa levar o amor de Jesus no trabalho, diante das pessoas que você encontra, ainda mais nos tempos difíceis que nós estamos, onde Satanás está fazendo de tudo para tirar Deus do nosso coração. As oportunidades que nós tivermos, nós não podemos deixar de lado. E era isso que Santa Rosa de Lima ela fazia. Vivia inteiramente voltada para o Senhor. O santo de predileção dela, depois de Nossa Senhora, era Santa Catarina de Sena. Gostava muito de Santa Catarina de Sena. Se você tiver a oportunidade, leia também a biografia de Santa Catarina de Sena. Ela tem um livro chamado O Diálogo, onde ela se dedica a ouvir Deus falando para ela, falando coisas maravilhosas para a nossa santificação. Aqui tem um detalhe também na vida de Santa Rosa de Lima. Como foi que ela morreu? Como foi a morte dela? Santa Rosa de Lima morreu pronunciando a seguinte frase: Jesus, Jesus, fica comigo. Isso aconteceu no dia 14 de agosto de 1617. Jesus, Jesus, fica comigo. Lembremos lá os discípulos de Emaús, quando eles estavam fazendo aquela caminhada após a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, e eles pensando apenas na morte de Jesus, tinham esquecido que Jesus tinha falado que ao terceiro dia iria ressuscitar. Então eles estão voltando para Emaús, está lá no capítulo 24 do Evangelho de São Lucas, e aí Jesus começa a caminhar com eles. Jesus pergunta para ele o que é que estava acontecendo, por eles estarem assim, tão tristes. Eles olham para Jesus e dizem: mas você é o único forasteiro que não está sabendo o que aconteceu? E aí começa a narrar toda a morte de Jesus, todo o sofrimento de Jesus. E Jesus continua caminhando, e Jesus começa a falar para eles sobre a Sagrada Escritura, mostrando que tudo que ele estava vivendo já estava previsto. E eles gostam tanto da conversa que eles chegam num momento assim que eles vão continuar a caminhada para Emaús, e Jesus faz que vai para o outro lado. Eles falam: fica conosco, Senhor, porque a tarde já está chegando, já está declinando, fica conosco. E Jesus vai ao partir do pão, eles conhecem Jesus, vai querer apenas deixar esse pequeno fato de Santa Rosa de Lima, quando ela diz: Jesus, 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 fica comigo. E os discípulos de Emaús falou: fica conosco. Então que Jesus fique conosco. Que sejamos fiéis a Jesus como Santa Rosa de Lima foi. Que a nossa vida seja pautada em amar a Cristo, como nas parábolas, essas duas parábolas do tesouro
e a parábola da pérola preciosa. Deixou tudo para ficar com aquela pérola, deixou tudo para ficar com aquele tesouro. Devemos deixar tudo para sermos de Jesus. Vamos ser de Jesus nesse mundo descrente, nesse mundo onde as pessoas não querem saber de Deus. Pelo contrário, estão até se consagrando a Satanás. Nós somos chamados a nos consagrar a Deus, a Jesus. Jesus é nosso Senhor. Jesus é nosso Salvador. É a Ele que nós devemos nos consagrar e nos dedicar inteiramente a Ele, como Santa Rosa de Lima se dedicou. A oração da Santa Missa hoje diz assim: ó Deus, que inspiraste Santa Rosa de Lima, inflamada de amor, a deixar o mundo, a servir os pobres e a viver em austera penitência, concedei-nos por sua intercessão, seguir na terra os vossos caminhos e gozar no céu as vossas delícias. Sejamos inteiramente de Jesus, para que nós possamos no céu gozar as eternas delícias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.